Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo a este humilde canal. E meus nobres e queridos irmãos, como a gente tem dito, sem conhecer o passado é impossível entender o presente e muito menos ter uma noção do futuro. Isso fica cada dia mais claro e evidente. A dica da nossa querida irmã Andressa de Moraes, desde já fica aqui o agradecimento à nossa irmã de fé e batalha. Ela é mais uma peça do enorme quebra-cabeça dos donos desse planeta. Quando o assunto começou a aparecer nas redes sociais, ainda teve uma parte da mídia que deu atenção. Eu lembro de uma entrevista que hoje é lendária, você mal consegue encontrar ela aqui no YouTube, onde dois profissionais falavam sobre o projeto Blue Beam e diziam que tudo estava sendo preparado para fazerem uma falsa invasão alienígena diante das pessoas. Nós inclusive fizemos vídeos na época baseados justamente na entrevista, explicando detalhes e etc, como poderia ser aquilo, isso há 8 anos atrás. Existe um poder por trás disso que nós sabemos. Bom, esse projeto Blue Beam, chamado Raio Azul, ele vem para acabar com as religiões atuais e unificar uma nova ordem mundial religiosa. Isso partiu da NASA? Na realidade existe um governo oculto que pretende que haja uma única religião até para direcionar melhor o rebanho, né? Bom, João, você quer complementar? E para onde será que eles querem direcionar o rebanho, esse novo projeto? É uma curiosidade. Particularmente uma parte pro abate, né? Total. Uma parte pro abate, total. Com certeza? Com certeza. Nossa! Com certeza. O projeto Blue Beam foi visionado pela NASA, né, sobre construir uma estrutura de controle mundial, ou a nova ordem. E esse projeto, ele começou a ser executado, né, mas totalmente em segredo, ninguém sabia, até que ocorreu de sair, isso correr através do jornalismo. E surgiu onde? Isso foi um jornalista do Canadá. Canadá que começou a abrir a corneta, a ideia, né? Foi desse jornalista do Canadá? O jornalista começou a divulgar isso. A divulgar, o projeto já estava. Porque alguém de dentro da NASA pegou e passou informações para esse jornalista e ele começou a investigar esse suposto projeto. E aí ele trabalhou com uma equipe de mais 3 repórteres. Se eu não me engano, o nome dele é Sergei Mohav. E chegaram a que conclusão? Não, porque os 4 morreram do coração na mesma semana em países diferentes. Interessante, sem né? que eles tivessem nenhum tipo de quadro cardíaco. Bom, Lu, uma coisa que é interessante que eu gostaria de colocar aqui... Nossa, perdi a voz. Pois é. Os 4, galera do céu, não estou acreditando. Os 4 morreram do coração no mesmo dia? Mesma semana. Na mesma semana em locais diferentes. Aqui acontece com os repórteres, quando vou falar sobre droga nas favelas, etc. Acontece isso também. Olha o Tim Lopes aí que faleceu, né? Então existe um poder por trás que não quer que isso venha à tona. Mas isso foi espalhado pela internet, né, Joana? Está espalhado na internet e o projeto Blue Beam é para consolidar a nova ordem mundial, que é uma ordem que visa criar uma única religião. Inclusive, esses dias os evangélicos estavam avisando sobre ele. Isso. Mas e a religião católica, como ficaria nisso? Ficaria nisso. Embutido nisso aí também? Com todo o poder da Igreja Católica? Aonde o Papa fala com os ETs, com várias espécies, inclusive? Veja, eu tô afiada, viu? Tá afiada, né? Eu tô afiada. Acontece que há um consenso, né, do que se vai fazer no futuro. E no desenrolar, nós vamos ver alguns vídeos que vai te deixar com mais certeza do que está acontecendo. Você vai perceber que o cristianismo vai se unificar, que o povo árabe vai se unificar, né? Na parte da África também vão se unificar, tudo baseado nesse projeto da NASA. Aí você fala assim, mas como vão fazer isso? A NASA, agora vamos falar sobre esse projeto. A NASA, ela quer projetar imagens holográficas Os grandes mestres, né? As grandes alturas
né, na atmosfera, A nossa atmosfera. perfeitas. Eu quero saber como são essas projeções holográficas. Nós temos um videozinho, né, Temos. Joel? Vamos passar para a galera entender mais ou menos, inclusive eu, que eu quero saber o que está rolando aí. Vamos lá, galerinha do bem. Essas imagens são projeções holográficas, é isso? Isso. Foram confundidas com mísseis. Na China, por exemplo, que nem passou lá. Aqui nos Estados Unidos, dá uma olhada, uma projeção feita. Outras projeções em espirais. Da onde nas vem essas nuvens. projeções? Do espaço. O espaço de satélites que contém E qual é a projeções intenção de holográficas. quem coloca essas projeções? Lá na pirâmide. Olha, de dentro da pirâmide? Parece que está projeção? saindo da pirâmide, mas está vindo de cima a projeção holográfica. É. Então, E qual é a intenção? a intenção desse daí era teste. É só teste. Fazendo teste. Porque esse projeto está atrasado já. Ele era Na verdade- na realidade, ele era para estar começando a ser executado agora em 2013, né? Exato. Já tinha que ter começado há 2 anos atrás. Mas algumas pessoas que combatem que esse projeto não existe, dizem, eles usam o seguinte argumento: para fazer essas projeções holográficas precisa de 60 satélites de Aqui, projeção. fora da Terra. E né? que se alguma coisa desse tipo fosse feita, todo mundo ficaria sabendo. Só que o ônibus espacial levava 3 desses satélites a cada voo. E atrasou por causa da explosão daquele ônibus E espacial. nós estamos lotados de satélites em nosso espaço, né? Na realidade, o projeto Bluebeam é uma forma de domínio imposto pelo medo, pela NOAA, que é a nova ordem mundial, que visa dominar as pessoas por meio da religião. Então pode-se dizer que esse projeto tem uma conotação religiosa. Conotação Pode religiosa e negativa. dizer, e negativa. E negativa, porque eles vão usar a religião e grandes avatares que estiveram aqui, né, Joel? Isso. Que na realidade é uma projeção falsa, mas que vai parecer verdadeira para quem não tem esse tipo de conhecimento, para que se torne seguidor da nova ordem mundial. A intenção deles é essa. E vai ser um domínio imposto pelo medo, Mas inicialmente. será que vai ser fácil isso acontecer? Sim. Porque o que eu penso é a briga com a Igreja Católica, que é muito poderosa. Não, ela vai estar nisso. Até onde pode afetar o ser humano, que é o Não, nosso vai- interesse? Até onde? No primeiro plano, que vai afetar toda a humanidade. E teremos que estar como muito você lúcidos. tem certeza disso, que vai afetar a Ó, humanidade? se for colocado o projeto conforme foi denunciado, realmente vai afetar, porque a humanidade Como foi denunciado? foi denunciado pelos jornalistas que morreram. Todo o projeto Bluebeam, porque ele vazou a informação da NASA. Certo, alguém da NASA passou Passou a pra informação e eles começaram a foram pesquisar e morreram em lugares E diferentes. nós trouxemos até um Mas documento. deixaram algo escrito. Deixaram documentos, eles têm documentos desse projeto que é real, que não é uma ficção. Tanto que existem testes do projeto Bluebeam na Isso. África. Nós trouxemos aí Nós imagens temos- para você ver como que funciona. O que acontece? Vamos falar para o público em geral. Eles têm os satélites, e nesses satélites estão acoplados máquinas holográficas. Então, elas projetam holografia. Por que eles estão espalhando esse chemtrails também? Para formar a tela. Para formar tipo de uma tela, para que possa projetar também esses seres. Ou seja, vai ter projeção de Jesus Cristo, Buda, Maomé, para que haja uma unificação das religiões. Porque eles estão vendo E o que público vai pensar que é Jesus mesmo. as pessoas vão pensar. Até porque existem profecias que dizem que ele voltaria, Maomé também promete retornar. Mas tem aí dentro também, já vai explicar direito, uma questão que eles vão, nesse projeto, vão mostrar uma suposta invasão alienígena. É uma fraude, mas eles vão dar a entender para a humanidade que nós seremos invadidos. Nós temos o projeto, ele não só está envolvendo a imagem holográfica, mas também está envolvendo o som. Um som que é emitido nessas ultra baixa frequência, que você tem a impressão que está falando dentro da sua cabeça.
Entendi. Então você vai ver a imagem e vai ouvir dentro da sua cabeça essas vozes falando na sua língua, tá? Mostrando que o Messias voltou ou coisas desse. Hoje a gente começa a ter uma noção melhor disso. Naquela época levantou-se a hipótese que eles poderiam projetar imagens de Jesus Cristo, Buda, Shiva e outras crenças pelo mundo afora, fazendo com que as pessoas tivessem aquela interação com essas entidades. Mas hoje, meus irmãos, o cenário que está se desenhando é que, de alguma forma, eles querem que as pessoas comecem a idolatrar alienígenas. Acham que eles são seres salvadores, que estão interferindo na humanidade para o bem dela ou a castigando. Se você assistiu o nosso vídeo mostrando o que está acontecendo lá naquele país que está em treta, foi esse aí o vídeo. Se você não viu, eu recomendo muito que você assista. Nós mostramos que, segundo eles, depois de uma reza, né, de uma oração, teria supostamente aparecido um disco voador, que eles chamam assim, uma nave voadora, mas na verdade é um troço luminoso, que muda de forma, acelera e desacelera, desaparece. O que aparece na imagem é aquilo, mas sempre a chamada é considerado nave. A narrativa é sempre a mesma. E agora, a dica da nossa irmã Andressa de Moraes vem confirmando mais essa interação na cara dura dessas supostas entidades. A matéria está aqui no jornal Tribuna Nacional e diz o seguinte, ó: imagens ao vivo do vulcão mostraram um OVNI disparando para o céu. O vídeo levantou muita poeira na comunidade de fãs de UFOs. Então tem fãs, né? Quando uma pessoa vira fã, meu irmão, é a pior coisa que existe. Porque ela passa a não mais questionar nada. Ela passa a idolatrar. Um fã, na verdade, é um idólatra. Quando você diz, olha, fulano é fã de ciclano, fulano não quer ouvir falar mal, fulano não quer ouvir o seu ídolo ser contrariado, nem nada do tipo. É aquilo e acabou. É o melhor do mundo. Então, se os UFOs têm fã, quer dizer que essas pessoas não aceitam outra argumentação a não ser a que elas acreditam. Seres evoluídos vindo de outro planeta para cá para causar uma erupção. Olha a lógica, para tirar sangue de pessoas, mesmo sendo super avançados, não tem um scanner para fazer não, né? Os caras constroem uma nave, supostamente, que viaja bilhões de anos-luz por hora, por segundo, consegue se teletransportar, consegue dominar a mente das pessoas, mas não consegue fazer um escaneamento. Precisam de tirar todo o sangue de um ser humano, como foi na Operação Prata, até ela falecer. A lógica é essa, porque são fãs. E aí de você se contraria. Tem canais aqui gigantescos, né? Só reforçando essa narrativa. Narrativa essa que a mídia, por anos, décadas, vem preparando a cabeça das pessoas. Quantos filmes de ficção científica com esses aliens, né? Um dos mais conhecidos, ET, né? O extraterrestre telefona, minha casa. Isso aí fica gravado, é coisa da nossa infância. Vamos continuar com a matéria, que isso aqui piora, meus irmãos. Um dos pesquisadores que compartilhou o material acredita que é 100% uma espaçonave alienígena deixando a Terra. Então escuta aqui, ó. Um dos pesquisadores disse que é 100% uma espaçonave. O cara é pesquisador, você é o quê? Eu sou o quê? Eles colocam desse jeito. Se o cara é pesquisador, né? E veja que ele tá entre outros. Um dos pesquisadores disse que é 100% uma espaçonave alienígena. Nós temos as imagens aqui. O porquê dele acreditar que é uma espaçonave nós não sabemos. Mas nós temos as imagens aqui. Eu vou até colocar para você saber, né? A maioria dos youtubers guarda para o final. Não, a gente aqui não tem isso não. Se você quiser assistir o vídeo até o final, só vai aumentar o seu conhecimento. Mas, não, eu só quero ver a imagem, então vamos ver juntos aqui. Porque ela por si só não vai abrir sua mente. Mas é preciso conferir. Vamos lá. Bom, então você viu aí um vídeo rápido, né? Como sempre, as imagens não são das melhores, mas você vê mesmo um troço subindo e em seguida o feixe de luz. Beleza. Olha a continuação. As imagens surpreendentes tiradas do vulcão no México
parece representar um grande objeto com 3 segmentos alongados, separados, movimentando-se lentamente pelo céu noturno. O vídeo transmitido que você viu agora nas redes sociais, que mostra um misterioso objeto voador em movimento que se move sobre um vulcão. Ele foi gravado por uma câmera permanente que monitora o vulcão. O incidente ocorreu na terça-feira, dia 29 de março de 2022, às 4h50 da madrugada, e relatado por Scott C. Waring, famoso caçador de anomalias. O cara é famoso, tá certo? O Waring, que administra o site UFO, preste atenção aqui, meu irmão, como a mídia trata bem, né? Quem divulga e propaga essa teoria criada por eles mesmos, pelo sistema. Olha só, vamos ver o comecinho. Famoso caçador de anomalias. Quem é que tá fazendo esse vídeo aqui? É o Davi. Quem é que tá assistindo? É a nossa comunidade. Nós somos famosos? Não, nós não somos famosos. Então quem é nós para ficar questionando um famoso? Ele é um famoso caçador de anomalias. Agora, quando é alguém que levanta as teorias, né, sobre os donos do mundo, uma elite que domina através da sombra, o Deep State, os governos, e fazem as leis se drobarem à vontade deles através do dinheiro, isso aí é um louco, lunático, conspiracionista. Falou em reptiliano? Tá doido. Questionou o que a ciência fala sobre o formato da Terra? Doido. Agora, se você vai dizer que os extraterrestres nos criaram, que são bonzinhos, que são seres evoluídos, que não entram em contato conosco porque nos consideram primitivos, aí você é um famoso caçador de anomalias. Aí você é um pesquisador honrado. Então quando você vê, meu irmão, o sistema forçando muito a barra, você já sabe o que é que está errado. Então vamos lá. O Waring, que administra um site de UFOs, sugere que o objeto tenha cerca de 500 metros de comprimento e era 100% uma nave de asa única, retornando ao espaço. O objeto estava se movendo, nas palavras dele aqui, viu? O objeto estava se movendo lentamente e era enorme, como uma única nave alada. O objeto tinha cerca de 500 metros de diâmetro, aproximadamente do tamanho da boca do vulcão. Não existe tal aeronave no mundo desse tamanho. O tamanho por si só nos diz que é 100% uma nave alienígena deixando a Terra. Objetos alongados, luminosos, entram e saem da cratera do vulcão e foram capturados em imagens em várias ocasiões. No entanto, até o momento não há confirmação ou pesquisa adequada que forneça a resposta para esse mistério. E aqui encerra a matéria. Aqui já encerra a matéria. Então, meus irmãos, quando eu comecei esse vídeo lembrando daquela famosa entrevista, né, a lendária entrevista, onde a mídia deu um espaço, né, para a verdade do projeto Blue Beam, que seria justamente esses hologramas mostrando a interação. Na ocasião eles falaram de falsa invasão alienígena. Mas aí eu digo para vocês que pode ser justamente o que você está vendo agora. Tanto lá no caso do outro vídeo, né, que eu mais uma vez recomendo a você, assista, porque eles dizem que através de uma reza, repito, teve a interação, né, essa divindade alienígena ajudou o povo de lá. Então, se isso começar a aumentar, meu irmão, você já tem a noção do que está acontecendo. O que é que eles querem criar na cabeça das pessoas? Qual é o conceito que eles estão criando? Agora, como a culpa condena, nós temos vídeos aqui recentes que eu quero mostrar para vocês, que mostra bem o que é esse projeto Blue Beam. Dá uma olhada aqui, você está vendo agora as imagens, a partir de agora, hologramas criados. A ciência chegou a esse ponto aqui, ó. Se você assistir lá o canal do Tecmundo, você vai ver esse vídeo com mais detalhes, ó. Mas tá vendo aí, ó, eles criando, ó, os seres se mexendo, ó, na palma da sua mão. Quem é que vai dizer que isso é mentira se acontecer com ela, né? Daqui a pouco tem cara aí soltando Hadouken, Kamehameha. Você tá de brincadeira, meu irmão? O sistema não brinca. O sistema joga pesado, e é muito pesado, é muito investimento nisso. As imagens impressionam. Então, se eles podem fazer isso tão perto dos seus olhos, criar esses hologramas diante da sua vista, imagina no céu, que está tão distante. Imagine quanto esses hologramas podem dar a ideia de alguma coisa. Por exemplo, vai começar um tsunami, uma forte tempestade, algum evento desse tipo, e eles têm tecnologia para prever, pelo menos com poucos segundos, né, de antecedência, poucos minutos. Não dá às vezes para avisar a população, mas dá para ter uma noção que aquilo ali vai acontecer pouco antes dela acontecer. Mas imagine que tudo isso está preparado. Então aparece uma nave dessa, solta um raiozinho, faz alguma interação ali, as pessoas testemunham isso, vê o holograma, e o que é que elas vão pensar? Elas vão pensar que quem causou isso foi essas entidades, que são divinas, se tem tanto poder assim. Quantas narrativas tem até hoje, reforçando justamente que Deus, no Antigo Testamento, na verdade era um alienígena, voando ali com a sua nave. A interpretação que eles fazem quando Deus tirou o povo da escravidão e andou pelo deserto é essa. Eu já vi várias vezes, eu acho que já devo ter comentado aqui ao longo desses 8 anos. Se não, se vocês quiserem um vídeo detalhado, a gente pode trazer a narrativa desse pessoal. Então por aí você se tira. Se sem os hologramas, só através das interpretações, das imaginações, os caras já têm essa ideia, imagine
se agora começar a acontecer em grandes eventos como esse, de aparecer essas navezinhas, e aí eles podem colocar a nave mesmo, né? Fazer igual nos filmes que você assiste aí, chegando lá, aquele discão voador, e fazer as coisas acontecerem. Pra quem acha que isso não pode acontecer, que não, Davi, mas não chegaria a esse ponto, nós temos esse exemplo na prática, meus irmãos. Durante a Segunda Treta Mundial, quando os aviões americanos iam bombardear uma determinada região, eles iam com combustível contado. E aí eles faziam lá os ataques, mas na volta eles eliminavam peso para economizar o combustível, porque tinham pouco combustível, era arriscado não chegar em casa. Então o que é que os caras faziam? Quando eles estavam iniciando o caminho de volta, então eles soltavam ali alguma roupa que tinha, pouca, mas tinha, comida, água, e aí os indígenas que moravam naquele lugar começaram a ver aquelas coisas caindo e iam lá. Não sabiam o que é que estava passando voando. Você imagina, na época da Segunda Treta Mundial. E aí eles iam lá, né, pegar aquelas coisas que caíram daqueles aviões. Passados-se muitos anos, quando se voltaram lá, estava lá construído uns monumentos em forma de aviões, feito com materiais da terra mesmo. Barro, madeira, mas estava lá. Aí o pessoal perguntou, olha, o que é que essas estátuas estão fazendo aí, esses aviões? Por que vocês fizeram essas estátuas? Vocês conhecem aviões? Aí o chefe da tribo disse, não, isso aí eram os deuses que passavam aqui em uma época difícil e nos ajudavam, mandando comida do céu. As pessoas oravam, faziam oferendas e caía do céu, esses deuses passavam aqui voando e soltava comida, água, até vestimentas para o povo. Então por aí você se tira, meu irmão, como a idolatria, ela acaba nascendo até sem querer. E aí eu repito, você acha que o povo, esse povo moderno que diz, eu preciso ver para crer, e é por isso que Jesus alertou, bem-aventurado aquele que crê sem ver, porque o cara que crê sem ver, ele já raciocinou em cima dos fatos, ele já tem noção do que realmente é Deus. Mas o cara que só se convence quando ele vê, ele pode ser convencido por qualquer coisa, e o sistema está pronto para dar essa qualquer coisa àqueles que pedem, àqueles que querem. Entende, meus irmãos, o perigo que está nisso aí? Então eu creio que daqui para frente nós veremos muito mais interações com esses tidos alienígenas, muito mais do que você está vendo agora. Eles vão ficar cada vez mais populares. Você já viu, eu tenho dito a vocês, olha, esses relatórios que antes eram sigilosos, essas coisas, quem falava acabava desaparecendo e de repente vindo a público, né? As autoridades falando abertamente sobre isso, tem um propósito. Eu não duvido nada que o fenômeno realmente exista, mas eu imagino que ele é muito mais pro lado do paranormal do que pro físico. Mas o sistema, sabendo que as pessoas têm essa necessidade, elas vão fornecer o que as pessoas querem. Sempre foi assim. Você quer, eles criam um problema e vem com a solução. Então, meus irmãos, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Apesar do assunto ter pano pra manga aqui pra gente passar o dia falando, né? Mas eu não quero cansar você aqui com a minha voz. E agradeço demais, meus irmãos, a tua presença. Então deixa aí o que é que você acha, como você vê todos esses acontecimentos estrambólicos de repente. E a gente volta sempre com 2 vídeos, um às 7h30 da manhã, outro às 5, 5h30 da tarde. Então é isso, meus queridos irmãos, fiquem todos com Deus. Mais uma vez, obrigado pela presença e fui!